Oi, pessoal. Por conta de um forte resfriado, hoje não foi possível fazer um vídeo mais elaborado, mas a gente está aqui, ainda aqui no módulo antigo, para a gente ter a nossa conversa semanal. Esse tema que eu trago hoje é uma coisa que vem acontecendo bastante aqui, tanto nos grupos, como nas consultas, nos atendimentos e coisas desse tipo. Essas questões dos juramentos. As pessoas às vezes elas juram, elas se dedicam a alguma coisa e na verdade depois de um determinado momento aquela coisa se mostra ser aquilo que não parecia. Como que fica essa questão? Eu mesmo já tive um momento da minha vida em que me fascinei com um grupo onde eu imaginava que tudo aquilo que eu acreditava, que todos os valores ligados ao mundo melhor, ao mundo mais ético, ao mundo mais espiritualizado, eles estavam sintetizados lá. Com o passar do tempo, eu acabei descobrindo que as coisas elas eram assim um pouco diferentes, para não dizer muito diferente daquilo que eu imaginava. Isso começou a gerar um grande conflito dentro de mim. Mas dentro do que me era possível, eu continuava dentro desse grupo, cultuando aqueles valores que eu acreditava, que eram os valores puros, os valores éticos, voltando a dizer que na verdade era aquilo que eu estava buscando, mas que na verdade, com o passar do tempo, acabou sendo claro que talvez os valores daquele grupo, embora se dissesse norteado por aquilo, eles estavam direcionados num outro sentido. Acabou sendo direcionado mais a questões egóicas, mais a questões políticas, mais a questões de poder e coisas desse tipo. E se eu, sinceramente, eu estivesse preocupado em coisas desse tipo, eu teria me filiado a um partido, teria procurado uma empresa, alguma coisa do tipo, e não um grupo espiritual. O que acabou acontecendo, né, com o passar do tempo, eu acabei virando uma persona não grata para esse grupo, até que chegou um momento em que, né, eu acabei sendo descartado, sabe, por, volto a dizer, por questões políticas, de poder e etc, né? Isso para mim acabou sendo um golpe muito grande. Poxa, eu havia jurado, eu havia prometido, e agora? O que que eu faço? Essa questão do juramento acabou pegando bastante. Sabe, como de repente uma pessoa chega e diz assim: ó, você não pode mais fazer isso, ou você não pode mais fazer aquilo. Sabe, poxa, mas eu acreditava piamente que aquilo era o meu trabalho, que aquilo era a minha função, que aquilo era o meu dever. E de repente chega alguém e diz assim: ó, você não pode. Ou você se adapta a essas regras, ou então você não pode acreditar. Você não pode lutar pelo mundo que você acredita. Sabe, nas entrelinhas acabava sendo isso, né? E o que acabou sendo assim mais interessante dentro de tudo isso, aquele grupo que se chamava de irmãos, que prezava por ética e etc, né? Nesses momentos assim, cada um só quer saber da própria pele, sabe? E aqueles ideais tão avançados que todos diziam respeitar, no momento de colocar na prática, acaba não acontecendo. Isso foi para mim uma decepção muito grande, volto a dizer, que acabou fazendo assim com que eu fosse obrigado a revisar uma série de questões, uma série de valores, inclusive uma série de medos. E agora, o que, que vai acontecer comigo? O que vai ser de mim? Sabe, secretamente muitas pessoas esperavam que algo de muito ruim acontecesse comigo, para que pudesse me apontar como exemplo para os outros, dizendo assim: tá vendo o que acontece com quem se afasta? É isso que acontece, sabe? O castigo, a ira divina cai sobre essa pessoa e coisas desse tipo. Sabe, parece que eu estou falando de um grupo medieval, né? Mas é interessante a gente perceber o quanto esse pensamento inquisidor ele ainda existe até os dias de hoje. É bastante interessante, né? Por exemplo, eu resolvo me dedicar a Buda, né, aos ensinamentos de Buda, mas eu não posso dizer eu sou discípulo de Buda, né? A dedicar a Cristo. Ah, eu sou discípulo de Cristo, sabe? Mas aí de repente chega alguém e diz assim: não, eu estudei tudo a respeito de Buda, eu estudei tudo a respeito de Cristo, então se você seguir a mim, você está seguindo a Buda e você está seguindo a Cristo.
sabe? Não é isso, né? A gente sabe muito bem que as coisas não são assim. E esse tipo de coisa, né, volto a dizer, isso daí começou a alimentar muito os meus conflitos. Na verdade, eu havia jurado, sabe, por uma causa, por algo que eu acreditava, e num determinado momento aquilo que eu acreditava não era mais aquilo que eu acreditava. Como que fica essas questões? Quando a gente vê um casamento, por exemplo, né, juro amar, etc, 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 e depois no outro momento, né, do casamento, a gente descobre que aquilo se transformou numa prisão insuportável, que acaba trazendo sofrimento, acaba trazendo dificuldades ou infelicidades para ambos os lados. Sabe, a gente precisa entender isso daí, né? Todas as coisas na nossa vida, elas são momentâneas. A única coisa que permanece interna é o nosso eu interior. O nosso compromisso interior com a verdade, o nosso compromisso interior com a espiritualidade, o nosso compromisso interior com os nossos valores mais puros, com os nossos valores mais íntegros. É sempre isso que tem que prevalecer. A partir do momento que algo diz assim, para que você possa me seguir, você precisa abandonar a isso, sabe? Realmente a gente começa a questionar o valor dessas coisas todas, sabe? Por quê, né? Porque os juramentos que a gente presta tem por base exatamente esses nossos valores mais íntegros, esses nossos valores mais puros, esses nossos valores mais espirituais, né? Teoricamente a gente imagina que sim, né? E, portanto, a partir do momento que eu retiro a causa do meu juramento, da jogada, e passo a seguir algo que, na verdade, já não representa mais tudo aquilo, será que eu estou realmente traindo a esse juramento? As pessoas andam questionando muito esse tipo de coisa, e eu acho bastante salutar a gente questionar isso também. Em algum lugar do Novo Testamento, acho que Marcos, se eu não me engano, está escrito o seguinte: não jureis nem pelos céus, nem pela terra, porque eles são transitórios. Eu acho isso daí muito rico, muito interessante. Também eu poderia estender: não jurei pelas coisas que nós acreditamos serem do céu, ou das coisas que, ou as coisas que nós acreditamos serem da terra, porque elas são transitórias. Na verdade, como a gente vê nos vídeos, né, aqui do canal, a filosofia chinesa, etc., tudo está mudando o tempo todo. Tudo está entrando o tempo todo em reelaboração, tudo está sendo reelaborado, reescrito, redesenhado o tempo todo. Por que que a gente é necessário que a gente se prenda em alguma coisa objetiva a esse ponto que acaba, de certo modo, provocando a nossa cristalização, acaba, de certa maneira, servindo como se fosse um elemento opressor do nosso crescimento, ou mesmo impossibilitante da expansão da nossa consciência para outros pontos, porque ela começa a dizer assim: é só aqui que está a salvação, é só aqui que existe o caminho. E a gente acaba, de certo modo, preso a isso e a gente acaba ficando com medo. O que vai acontecer comigo? Essas questões elas são bastante interessantes. Essa questão do juramento acaba sendo uma delas. A partir do momento que eu juro para alguma coisa que se mostra de uma maneira, mas que depois ela não mais é aquilo que na verdade ela prega ou ela fala, será que realmente eu estou jurando para quê? Eu estou jurando para o lado de fora ou estou jurando para o lado de dentro? Os juramentos eles devem ser feitos sempre pelo lado de dentro. Os símbolos dos juramentos, né, que podem ser os mais diversos possíveis, mas eles estão sempre relacionados a símbolos que vão fazer a nossa conexão com o nosso Deus interior, né, relacionados à Bíblia, relacionados à Constituição, que representa a lei, que por sua vez é uma lei maior, alguma coisa desse tipo. Né, eu estou sempre jurando em base de alguma coisa maior, sempre estou jurando em base de alguma coisa que está muito além daquilo que acaba se manifestando em termos humanos. E não jurando em função dos termos humanos. E não jurando em função, né, daquilo que está estabelecido como sendo certo, ou aquilo que está estabelecido como sendo errado, que vai mudando o tempo todo. Os juramentos eles são feitos sempre em base a alguma coisa eterna,
alguma coisa imutável. Principalmente quando esses juramentos dizem respeito à divindade. Conforme a gente sabe, ou conforme a gente percebe, ou conforme a gente imagina, a divindade ela vem se manifestando de várias maneiras, de várias formas, através de várias ordens, através de vários movimentos, e não de um só. Essas ordens, essas formas, esses movimentos, a gente sabe muito bem que eles vão mudando através dos tempos, porque na verdade o que vale é a essência que está vivificando tudo isso, e não a forma como isso acaba se estabelecendo, ou como isso acaba se solidificando aqui no nosso plano. Então, volto a dizer, ao que eu estou jurando? Eu estou jurando a essência ou estou jurando a forma? Eu estou jurando aquilo que eu acredito ou aquilo que é realmente apesar de mim? E, né, a partir do momento em que eu começo a questionar essas coisas, eu começo a crescer dentro de tudo isso. É importante, a gente vai para diversos lugares, esses lugares eles acabam pedindo juramento para nós. Né? Eu estou jurando isso, aquilo, né? Sabe, lembrar sempre que esses juramentos eles são tidos diante do nosso Deus interno, diante do nosso Deus interior, né? Do nosso Cristo interior ou coisas desse tipo, conforme eu já falei, né? Que acaba sendo representado pelo simbolismo do fogo, pelo simbolismo da Bíblia, pelo simbolismo da taça e coisas assim. Né? Mas que na verdade está sempre representando a nossa quinta essência, está sempre representando o nosso quinto princípio, está sempre representando aquela coisa imortal, aquele eu imortal que existe dentro de nós, independente da nossa personalidade. É a nossa personalidade que quer poder, é a nossa personalidade que quer conchavos, é a nossa personalidade que quer esse tipo de coisa. Né? E não é por isso que a gente está jurando. A gente está jurando exatamente para alguma coisa, né, que nos leve à superação de tudo isso e não nos leve a ficar mantendo isso daí, acreditando que a partir do momento em que eu tenho um cargo, que eu tenho uma posição, que eu tenho um conhecimento, que espiritualmente eu sou evoluído, que espiritualmente eu sou superior aos demais e coisas assim. Né? Então a gente precisa compreender exatamente como que essas coisas funcionam. É bastante rico esse processo de desconstrução que esse tipo de pensamento acaba nos levando, porque realmente eu acredito que seja muito importante isso. Eu já tive processos que eu achei muito ricos, né? Eu procuro compartilhar sempre com vocês. Um deles, por exemplo, né, diz respeito a essa questão da minha busca. Eu, depois de um determinado momento, eu acabei conhecendo outras ordens, acabei conhecendo outros grupos, e a gente acaba percebendo que tudo acaba meio que se baseando na mesma coisa, nos mesmos princípios, né? E aí isso acaba explicando melhor a questão do juramento. Por quê, né? Fica estabelecido, né, ou a gente imagina, dentro desse conceito que a divindade ela foi se passando, né, por vários movimentos, por vários estágios, né, e que num determinado momento a gente deve ter encontrado com ela por algum motivo. Esse é um fato interessante, né? Porque ninguém procura aquilo que não conheceu, aquilo que não viu, aquilo que não teve contato. Aí já acaba sendo um ponto, né, para a gente compreender essas coisas. E o que acaba acontecendo é que nesses muitos momentos, ou nesse único momento, a gente acabou, de certo modo, se envolvendo com um determinado grupo, com determinada egrégora, relacionado com aquele momento daquela manifestação da divindade. Mas esse grupo, esse egrégora, ele acaba não sendo a divindade. Então a gente pode ter jurado, a gente pode ter assumido um compromisso, mas é importante a gente entender que o compromisso foi assumido por aquilo que está por trás daquele grupo, por aquilo que está, né, alimentando o grupo todo, e não com o grupo em si. Né? Então, de repente, quando a gente vai fazer determinadas iniciações, e a gente tem assim aqueles flashes onde a gente se vê no passado, já participando daquilo com outras pessoas, né? Na verdade, isso significa o quê, né? Significa que a minha busca passou por aqueles caminhos e significa que, embora eu não esteja mais naquele caminho,
mas que o meu compromisso com o meu eu interno, o meu compromisso com a minha verdade, com o meu eu espiritual, ele está sendo mantido. Isso que é importante. Esse é o compromisso que não pode ser rompido de maneira alguma. Porém, esse compromisso que vai fazer com que a gente fuja da gente mesmo, que a gente fuja dos nossos princípios, e nesse momento a gente se abandona, nesse momento sim, a gente deixa de ser aquilo que a gente se propôs. Eu acredito que nesse momento é que a gente está sendo perjuro, nesse momento que a gente está sendo assim, muito cruel com a gente mesmo, nos impondo coisas que muitas vezes contrariam os nossos princípios ou os nossos ideais. Bom, acredito, né, dentro de tudo isso, que existe muito, muito, muito a ser discutido em relação a esse tema, mas eu resolvi trazer isso hoje só para a gente dar uma esquentadinha de motor, e também eu não estou em condições de falar muito, e a gente posteriormente vai retornar, né, dando outros pareceres, dando outras explicações a respeito do que acontece nesses momentos. Tá bom, pessoal, mas é isso aí. Eu lembro que num momento de crise, né, alguém pegou e disse para mim assim: ó, aconteça o que acontecer, nunca abandone a obra. Né? A obra que ele dizia que o movimento estava empenhado, etc. Né? E eu respondi para ele: ó, fica tranquilo que a obra nunca sai dentro de mim. Ou seja, né, pessoal, a gente precisa ter aquilo dentro de nós e não fora. Sabe, a partir do momento que a gente ficar se prendendo às coisas que estão do lado de fora, a gente nunca vai conseguir expandir do lado de dentro. Tá bom, então, é isso aí. Vamos que vamos. Mente livre, coração leve. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.